11h05, troca de passes ao vivo. Ana Cereto, vamos a BH, o Independência, onde estão Rogério Correia, Henrique Fernandes. Acho que eles têm um colchonetezinho aí, que eles, de vez em quando não dá tempo de voltar para casa, eles já ficam no Independência para trabalhar. Rogério, Henrique, boa noite, bem-vindos ao Troca. Vou dizer o seguinte para vocês, desse jogo eu não vi nada, viu? Vi o gol e vi a expulsão do Fábio Santos, que eu já estava no ar. Então fiquem à vontade, o programa é de vocês agora. A gente ajuda. Boa noite. Mas então você perdeu, viu, Thiago? Porque o jogo aqui foi bom. O jogo foi bem animado. E a torcida do Atlético estava muito ansiosa. No primeiro tempo, parte da torcida vaiou o time, parte aplaudiu. No segundo tempo, não, um apoio incondicional. E depois desse apoio, o Atlético fez 1-0 com um gol marcado pelo Casares. Estou aqui com o Henrique Fernandes para tabelar com vocês. E o Casares foi o nome do jogo mesmo. Bateu uma falta que quase entrou, deu passe de trivela, fez o gol e, enfim... Fez de tudo um pouco e saiu ovacionado do gramado depois dessa vitória do Atlético sobre o Bahia. Segunda vitória seguida do Atlético, que deixa o time perto da vaga para a Libertadores do ano que vem. A gente já está vendo os melhores momentos. Segunda vitória seguida. Primeiro, boa noite a todos do Troca. Segunda vitória seguida. Terceiro jogo seguido que o time ou joga bem ou ganha, né? Isso é importante. O resultado é importante, mas a performance começou a mudar. Eu ouvi o Cereto falando. Começou a mudar contra o Palmeiras. O time já jogou bem aquela partida há uma semana. Cerca de uma semana. Hoje jogou bem o primeiro tempo e no segundo tempo jogou como pôde. Porque a gente vai ver que aos 6 minutos o time faz o gol. Na sequência vai ter a expulsão do Fábio Santos. Foram 2 jogos completamente diferentes aqui no Independência. Acho que a torcida do Atlético, concordo com o Rogério, a gente falava sobre isso na transmissão, parecia até mais ansiosa que o time. No primeiro tempo houve uma cobrança excessiva porque o Atlético fez o que tinha que fazer. Neutralizou a possibilidade de contra-ataque do Bahia, que tinha Elber, tinha Ramírez, jogadores rápidos com essa capacidade. Conseguiu dominar a posse de bola do jogo. Finalizou muito mais que o adversário. Tomou a iniciativa que tinha que tomar no primeiro tempo. Faltou um pouquinho de capricho para a finalização. Na segunda etapa, no lance de esperteza do Casares que a gente viu, ele bate a falta rapidamente, troca passes com o Casares e faz com o Tchará e faz um golaço. A jogada do gol teve a participação dos gringos do Atlético, né? O Tchará colombiano mandou a bola para o equatoriano Casares e ele fez esse belo gol. É um lance que 6 minutos. Os defensores do Atlético ainda não tinham chegado à área, né? O Atlético tinha alçado algumas bolas de falta de intermediária. Então acho que a defesa do Bahia esperava mais um cruzamento e os zagueiros do Atlético se apresentavam à frente para serem opções no jogo aéreo. O Casares foi mais esperto, bateu rápido, a defesa do Bahia corre para a área, esperando um cruzamento do Tchará. O Tchará rola para trás e aí sai o gol do Atlético. Só que o torcedor do Atlético, que ali teve aquele momento de alívio, na sequência teve um momento de susto, de desespero até, porque via o jogo ali encaminhado se complicar depois da expulsão do Fábio Santos, né? Por volta aí de uns 15 minutos da etapa final, Fábio Santos foi expulso e aí o jogo mudou, pressão do Bahia, o Bahia botando atacantes em campo, Edgar Júnior teve uma boa chance, o Vitor fez uma grande defesa. Mas você concorda com o Cereto que já é o fator Levir que está funcionando para o Atlético ter conseguido essa segunda vitória seguida, não? No início o Levir já pedia um pouco de tempo para poder conhecer um pouquinho melhor o seu grupo. Ele ainda disse que não conhece plenamente os jogadores, mas hoje você já percebe que ele consegue trocar um pouquinho o sistema de jogo durante o jogo, mudar posicionamento de jogador. Galdesani hoje entrou pela direita. Quer dizer, porque ele viu que no treinamento o jogador pode fazer isso, pode dar essa resposta, dar um pouquinho mais de espaço para o Terans jogar. Hoje ele entrou com o Gabriel na lateral direita para recompor a defesa quando o Fábio foi expulso. Então o Levir já começa a botar um pouquinho do dedo dele no time. Os jogadores começam a entender melhor a ideia do treinador. E aí os resultados vêm. Só que a tabela é dura, né? O Atlético precisava dessas 2 vitórias essa semana, contra o Paraná já rebaixado e esse jogo em casa contra o Bahia, para criar gordurinha para os jogos duros, para os testes difíceis que o trabalho do Levir vai ter nas próximas 2 rodadas. Internacional e Santos, os 2 fora de casa. Thiago. Cereto, você foi citado ali em elogios ao trabalho do Levir. Muito obrigado aos amigos. Mas o Levir Coupe é bom técnico, né? Bom técnico, é experiente, conhece o Atlético Mineiro. Uma hora ia dar certo. Agora, também não é passe de mágica. Você chega no time. Ele reconheceu que ele não conhecia os jogadores do Atlético e o elenco do Atlético e que ia pagar um preço por isso. E quando o Atlético contrata o Levir sabendo disso, ele corria o risco de não dar certo num primeiro momento. Quando você dispensa o Thiago Largue para contratar o Levir, que ficou um tempo fora do Brasil, né? Sabia que poderia acontecer. E venceu o Paraná, Completou mas um venceu mês o Paraná de não jogando tão bem, porque o Paraná tinha ruim, 2 a menos e o Atlético ainda é um time inseguro por conta dos resultados, né? Era um time que estava muito bem, depois ficou mal e agora está retomando o padrão. Acho que o grande mérito do Levir, num curto espaço de tempo, a médio prazo, ele vai arrumar o time taticamente, mas é dar uma amenizada no ambiente. Eu acho que isso é um ponto fundamental para um time fragilizado como é do Atlético Mineiro, né?
O Atlético ele entra em campo, de certa forma, pressionado, né? A expulsão do Fábio Santos foi um reflexo disso ou nada a ver? Foram 2 amarelos de jogo? O primeiro cartão amarelo, para mim, é inquestionável. Ele mata um contra-ataque já no final do jogo. E talvez tenha sido um reflexo, porque era um momento em que a torcida do Atlético já começava a pressionar o time no final do primeiro tempo, né? Insatisfeita com 0-0. Na sequência, ele já mata um contra-ataque, talvez por uma precipitação, a defesa estava inteira. O segundo lance é um lance até mais questionável, no meu ponto de vista, porque o Elber também estica a perna, o Fábio toca inteiro na bola primeiro, ele recolhe a perna. A questão de discutir se houve tempo para ele recolher e ele não recolheu, deixou a perna para atingir o Elber, enfim, é um lance, o segundo amarelo é um pouco mais questionável. Não acho que tem um peso tão grande em questão de ansiedade, porque o Fábio também é muito experiente, ele sabe lidar com isso. Né? Bom, as entrevistas do técnico Levir Coupe, vocês sabem, né, são divertidas. Ele já está falando, então vale a pena acompanhar. Nós temos que cuidar do time, jogar bem e buscar nossos resultados, né, o quanto antes possível. Então, foi um momento legal, né, e estamos já, pena que é finalzinho do ano, né? Mas estamos retornando assim com aquela pegada famosa, né, que todo mundo conhece do Atlético Mineiro. Aliás, em cima disso, Levi, ainda ontem na sua entrevista coletiva, você citou esse fato. Esse é o Atlético, do sofrimento, aquela coisa toda. Você já estava prevendo tudo isso de hoje, não? Até com 10 você estava prevendo. Pois é, que coisa engraçada, né? Acho que a coisa se repete. Tem um ditado que fala: se você não quiser ficar triste, não volte num lugar onde você foi feliz. Mas esse ditado, ele falha comigo. Eu não sei por quê, né? Porque é a 5ª vez que eu volto. Então as coisas vão acontecendo assim. Eu estava, logo no início, falei, será que vai funcionar esse ditado, cara? Não é possível, né? E parece que não. Parece que esse ditado não está muito bem colocado, assim. Pelo menos para mim. Eu me sinto muito bem quando eu volto para Minas e, enfim, então, eu gosto disso, dessa situação que está acontecendo, que aconteceu como hoje, por exemplo. E eu, enfim, estou vivendo com intensidade assim. E se não tiver esse negócio, não tem graça, entende? O Atlético tem que ser um time de emoção, assim, e isso é que deixa a gente vivo. Ô Levi, depois do jogo contra o Paraná, você falou aí dos altos e baixos do Casares, né? Você comentou sobre ser indolente, enfim. E hoje a gente viu um Casares jogando muita bola, né? Eleito por vários veículos como o melhor em campo. Houve uma conversa com o Casares ou você acha que está dentro daquela situação dos altos e baixos dele? Então, eu venho conversando também com alguns atletas, né? E a gente procura jogar as palavras. É difícil você... Porque muitos são de fora, não são de outros países, então a cultura é diferente. Então eles sentem também, às vezes se sentem sozinhos, desamparados, alguma coisa assim, desligados na parte, por exemplo, cultural. É difícil morar em outro país, em um país que tem uma exigência espetacular em cima do futebol. Quer dizer, a exigência que deveria ter sido exercida em cima da educação e da política, ela está exercida em cima do futebol. Então, você vem de fora, às vezes se sente pressionado, se sente... Né? Então, eu procuro falar com eles. Hoje eu passei quarto em quarto, conversando com os atletas ontem à noite, para que eles se sintam melhor, né? Se sintam bem e que eles conheçam melhor a vida aqui no Atlético, como funciona. Então, essas emoções é que levam a gente, né, a voltar, a não querer sair do futebol. Não. Porque futebol sem emoção realmente não tem sentido. Então é isso. Quem gosta de adrenalina tem que aprender a viver com isso também. E alguns jogadores demoram um pouquinho mais para se entrosar, para conhecer, ou não aprendem. Acho que é importante a comissão técnica, o técnico, procurar levar a cultura, como é que funciona aqui no Brasil. Né? Aqui no Brasil as coisas funcionam como, Domênico? Não, aqui não funciona nada. A melhor coisa que funciona aqui ainda é o futebol. E estão acabando com tudo, né? A CBF está fazendo força também. Estão querendo
elitizar o futebol brasileiro, pelo que eu li nas notícias aí, só vai ter dinheiro para poucos clubes, pelo que eu estou querendo saber. 98% dos atletas profissionais do Brasil ganham até 2 salários mínimos. As pessoas, quando ouvem isso, começam a rir, pensam que é brincadeira. E é a pura verdade. Porque você tem a Série A, B, C, D, são todos profissionais. E eles disputam um campeonato de 2 ou 3 meses e acabou o ano para eles. Então a gente tem que encher mais o calendário, fazer esse pessoal trabalhar, colocar pelo contrário, dar mais trabalho. Eles querem acabar com isso. Então eu me sinto constrangido com isso, porque eu pertenço a essa classe aqui, que deu sorte. Então a gente tem que pensar muito no futebol brasileiro, porque o que vem pela frente aí que eu estou vendo é covardia. É covardia, é coisa de brasileiro mesmo. Levi. Tá aí a palavra do técnico Levir Coupe. O Levir sempre foge do lugar comum, né? Tiago, Ana, Sereto, Henrique, amigos que estão acompanhando o Troca, né? E é sempre interessante acabar a noite com a conversa com o Levir, né? Se estivéssemos numa mesa aí de um boteco aqui de Belo Horizonte, essa conversa ia longe, né? Não, bravo, Levir. É muito bom que ele se posicione, porque é raro. A gente sempre cobre posicionamento de atleta, treinador. E concordar ou não é outra coisa, mas é importante que ele tenha uma opinião, porque ele está bem informado ele tá e se coloca ali, né? Ele fala que ele faz parte daquela elite ali. Ele está falando claramente da possibilidade que se discute, né, com todas as partes que fazem, que vivem o futebol, que são interessadas no futebol, em se remodelar os campeonatos estaduais, que precisam ser remodelados. O atual modelo do campeonato estadual, ele já não comporta mais. Agora, em contraponto, o Levir faz uma observação muito interessante e pertinente. Tem muita gente que vive de um calendário que já é obsoleto, mas que vive desse calendário. Então, tem que se discutir todas as pontas da história, onde vai perder, onde vai ganhar e como se melhorar, inclusive para a ponta menos privilegiada, que são os jogadores que vivem de salário mínimo e que é a grande maioria, né? Que são a grande maioria. Ana, antes da gente nos despedirmos de BH, você ia fazer uma observação do futebol? Eu só queria saber um pouco do Elias, né? Porque o Elias oscilou muito nessa temporada e ele é um jogador muito importante para o esquema do Atlético, né? De personalidade, de atitude, mas de bola, né? E hoje parece que ele foi elogiado por parte dos torcedores no Horto. Eu queria saber como é que foi a partida do Elias, como tem sido essa reta final de temporada para ele. Até aconteceu algo bastante legal aqui, Ana. Eu acho legal quando acontece algo diferente, principalmente interação de torcedor com o time. O Elias, em parte do primeiro tempo, por parte da torcida, foi vaiado, foi cobrado. O time saiu para o intervalo vaiado como um todo, mas o Elias, em alguns momentos, tocava na bola e recebia aquela vaia. Na volta para o segundo tempo, boa parte do estádio, acho que também querendo mostrar apoio ao time como um todo, cantava o nome do Elias. O Elias, no final do jogo, com o time com um a menos, se multiplicou em campo. Deu carrinho, a gente até chamava atenção para isso, conversava com o pessoal. Como o Elias, no final do jogo, parecia querer mostrar para a torcida que estava junto. Queria jogar com garra, com raça, que é o que o torcedor do Atlético sempre pede antes de cada jogo. Ele tem sido irregular, sim, Ana. Eu acho que ele faz boas partidas e em alguns momentos ele joga um pouco abaixo. Não conseguiu no Atlético, desde o início da passagem dele, ser o Elias do Corinthians, nem mesmo o Elias que jogou no Flamengo muito bem, boa parte de 2013, mas eu acho que em alguns momentos consegue aparecer bem. E acho que nessa reta final é extremamente importante. O Elias hoje é titular absoluto do time. Com a ausência do Gustavo Blanco, ele é uma peça extremamente importante do meio-campo. E o Atlético precisa muito de um bom rendimento dele. Ele até está suspenso, não joga o próximo jogo contra o Internacional, terceiro amarelo, mas é peça-chave para o jogo contra o Santos fora e contra o Botafogo aqui na reta final. E o Bahia pega o Fluminense na próxima rodada. E um detalhe, o Bahia não pode mais ir para a Libertadores. A gente falava sobre isso. Com a derrota, ele fica a 9 pontos do Atlético. Ele até pode fazer esses 9 pontos nas 3 últimas rodadas, mas ficaria com uma vitória a menos. O Bahia chegou aqui falando em sonho de Libertadores. O Anderson até reconheceu que seria algo muito difícil. Algo, nas palavras dele, ele disse improvável, né? E agora é impossível, porque com a derrota, o Atlético abre uma distância no 6º lugar, inalcançável nas 3 rodadas finais. Boa. Rogério, Henrique, forte abraço para vocês. Obrigado pela participação. Um abraço e até a próxima. Valeu. Valeu.